celebrar esse Deus Todo-Poderoso, declarando o nosso louvor, a nossa adoração. Nós temos compartilhado a série A Dependência do Poder de Deus, porque entendemos que, à luz das Sagradas Escrituras, nós temos uma vida sustentada, amparada, protegida, guardada, salva por esse Deus Todo-Poderoso. Exemplos nas Sagradas Escrituras nós temos quando podemos ver, meditar, aquilo que ao longo da história do povo de Deus, Ele fez, está fazendo na vida do seu povo. Quando lemos lá o Salmo de número 3, o verso 5, Davi diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Fica visível que Davi entendia que uma coisa muito simples da vida, deitar, dormir, acordar, levantar, só era possível pela manifestação do cuidado, do poder de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, o verso de número 1, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Paulo entendia muito bem que a partir do Evangelho de Jesus, do poder da autoridade que há no nome dele, ele foi liberto das trevas, foi transportado para a maravilhosa luz. Ele que outrora estava condenado nos seus delitos e pecados, ele recebeu vida, e vida eterna por intermédio do poder de Deus, operado em sua vida, operado pela ação do Espírito Santo de Deus. E o próprio Senhor Jesus, no seu Evangelho registrado por João capítulo 15, o verso de número 5, ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O próprio Senhor Jesus, ele disse que nós necessitamos, nós carecemos do agir, da atuação, da manifestação do poder de Deus em nossas vidas, para que possamos ter uma vida frutífera, para que possamos ter uma vida próspera aqui na terra. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela é uma fonte inesgotável de exemplos, ricos exemplos de homens, de pessoas que vivenciaram na sua própria vida esse poder, essa ação de Deus em suas vidas. A propósito, vocês já ouviram esse dito popular: o exemplo arrasta? É uma verdade, porque o exemplo, ele pode tanto influenciar alguém para o bem, como para o mal. E no contexto de liderança, muitos líderes acreditam que o bom exemplo, através das suas ações, através do seu serviço, através do seu trabalho, eles podem inspirar, motivar a sua equipe a seguirem os seus passos, a seguirem o seu exemplo. E esse conceito é conhecido como liderança pelo exemplo. É considerado uma característica importante dos líderes eficazes. Eu quero, juntamente com vocês, nesta noite, olhar para um líder específico, que através do seu exemplo, através do seu serviço, nós podemos entender que podemos nos tornar pessoas melhores a cada dia das nossas vidas. E esse líder é Jesus Cristo.
Eu convido vocês para, juntamente comigo, acessarem as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número 21. Estou com dificuldade aqui na tela. 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número 21. Que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesse momento, nós pedimos que a Tua graça, que Teu Santo Espírito, que já tem manifestado, atuado nas nossas vidas, desde o momento que saímos das nossas casas, para celebrarmos ao Senhor nesse culto de louvor e de adoração, nós pedimos graça, nós pedimos entendimento, nós pedimos compreensão daquilo que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Me coloco na total dependência para pregar o Teu Evangelho, a Tua Palavra aos meus irmãos. No nome de Jesus, amém. Esse versículo da carta, da epístola de Pedro, ele fala algo muito importante, que todo aquele que é cristão, que tem uma vida ligada a Cristo, necessita seguir os seus exemplos. E quando fazemos isto, seguimos os exemplos, o caminho trilhado por Jesus Cristo, por esse exemplo, por esse modelo perfeito de vida, a nossa vida ela se torna mais leve, o nosso serviço, a manifestação da graça, o sofrimento, a abnegação, se torna algo natural, porque vem da parte do próprio Deus, do Deus soberano, se manifestando nas nossas vidas. O que de fato Pedro está dizendo é que a nossa vida não é um mar de rosas. A vida não é uma eterna lua de mel. A vida não é um seriado, um filme da Netflix, que podemos fazer qualquer coisa e no final dá tudo certo. Absolutamente não. A nossa vida é cercada por lutas, por provações que enfrentamos ao longo das nossas vidas. É por isso que quando olhamos para o exemplo de Jesus, nós temos um objetivo, nós temos um alvo: a salvação da nossa alma, a salvação da nossa vida. E hoje no calendário cristão, nós iniciamos a Semana Santa, a semana que antecede a Páscoa, com o domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho. Em síntese, a Semana Santa é um evento central da fé cristã, porque mostra a paixão, todo o sofrimento de Cristo em nosso favor, a sua morte e a sua ressurreição. E eu quero, juntamente com vocês, olhar alguns flashes do ministério terreno de Jesus, antes da sua morte, antes da sua ressurreição, que nos inspiram, que nos fortalecem, nos encorajam, nos dão força, nos dão poder para continuarmos a nossa caminhada aqui na terra, a nossa jornada até a volta de Jesus ou o dia que Ele nos chamar. Pois bem, a dependência do poder de Deus para viver os exemplos de Jesus. A primeira coisa que nós podemos ver é em serviço.
Quando lemos em João capítulo 13, o verso de número 1, ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Este versículo, ele faz parte do bloco onde Jesus, ele se reúne com seus discípulos para participar da última ceia. Algo que em breve nós também estaremos fazendo e participando nesta noite. Mas um evento, um detalhe muito importante acontece nesse meio, nesse interim. Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. E aqui nós temos duas lições importantes com esse serviço, com esse exemplo de Jesus. A primeira coisa é servir em amor. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus lavou os pés dos seus discípulos? Porque ele os amava. Por favor, preste atenção aqui. Quando você ama a sua família, quando você ama as pessoas que estão à sua volta, o que você faz, o seu serviço, o seu trabalho, o seu ministério, seja lá na sua casa, seja lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua igreja, isso não se torna um peso, isso não se torna um fardo. Você serve com alegria, você serve com amor, com paixão, com gratidão, sabendo que aquilo que você está fazendo tem um propósito, está edificando pessoas, está abençoando pessoas, melhorando a sua vida, por intermédio do seu serviço, por intermédio daquilo que você está fazendo para o seu próximo. Começando com coisas básicas em casa. Quando você faz algo e você não leva nenhuma lamúria diante daquilo que você está executando, não faz nada com ira, com raiva, mas com amor, tem um impacto direto no seio familiar, tem um impacto direto no ambiente de trabalho, ele fica mais leve, mais gostoso, porque tudo é feito com amor, como Jesus fez, lavando os pés dos seus discípulos. A segunda lição que nós podemos ver aqui é o servir em humildade. Dentro da cultura judaica, quem lavava os pés eram os servos, eram os escravos. Entretanto, Jesus se cinge com uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. Através desse serviço, através desse ato, através desse exemplo, Jesus está nos mostrando que não existe classe social, que não existe posição, que não existe status. Todos são iguais perante Deus e devem ser humildes ao servir uns aos outros. A dependência do poder de Deus nos ajuda a amar e fazermos o nosso trabalho, o nosso serviço, sem arrogância, sem prepotência, sem vaidade, sem orgulho, sem a soberba, porque estamos fazendo para o Senhor. Quando reconhecemos que tudo aquilo que fazemos, dentro de casa, no trabalho, no nosso dia a dia, na igreja,
nós entendemos que não passamos de barro, um vaso nas mãos do oleiro, e Ele faz aquilo que bem entende, para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. A dependência do poder de Deus para viver os exemplos de Jesus em graça. João capítulo 1, o verso de número 16 diz: porque todos nós recebemos a sua plenitude e graça sobre graça. A graça de Deus, a graça de Jesus é um favor imerecido. Não há mérito humano algum para que a graça seja manifesta na vida do homem, na vida da mulher. Nós não fizemos nada para merecer esta graça. Durante o seu ministério terreno, Jesus, na sua última ceia, ao lado dos seus discípulos, Ele mostrou que a graça é para os excluídos, a graça é para os marginalizados, a graça é para os pecadores, para os doentes, para os oprimidos. Jesus oferece o perdão, a salvação, independente da condição humana. Todavia, a graça de Jesus requer uma resposta da nossa parte: arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados. Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, capítulo 1, verso 15, diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede nas boas novas de salvação que há em Cristo Jesus. Durante a Semana Santa, Jesus enfatizou a necessidade das pessoas se arrependerem dos seus pecados. Quando nós falamos desta palavra graça, desse favor imerecido, desse presente da parte do nosso Deus e, consequentemente, o arrependimento, uma terceira palavra vem dessa manifestação da graça: o perdão. Essa graça, esse perdão dos nossos pecados, que recebemos da parte do nosso Deus, da parte de Cristo, pela atuação do Espírito Santo de Deus, nos torna capazes, nos dá condições de manifestar o perdão às outras pessoas. Por favor, preste atenção aqui. É legítimo quando você diz: eu não perdoo. É legítimo quando você diz: eu não libero perdão. Você tem toda a razão. Esse sentimento é seu. Nós não sabemos o que teu pai fez com você, nós não sabemos o que tua mãe fez com você, nós não sabemos o que teu filho, a tua filha, o teu patrão, o teu funcionário, nós não sabemos o que o teu irmão de fé fez com você. Mas o que foi que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, por mim e por você? Nos perdoou. Sabe aquele pecado mais obscuro, aquele pecado mais cabuloso, tenebroso, que nós praticamos? Jesus Cristo, na cruz do Calvário, perdoou, nos dando o exemplo, nos mostrando que a graça que nós recebemos, essa graça precisa ser manifesta às pessoas que estão à nossa volta, começando dentro de casa.
enquanto temos oportunidade, enquanto é possível, reconciliarmos, perdoarmos e sermos perdoados. A graça nos alcançou, e nós, através dessa dependência do poder de Deus, é unicamente pelo poder de Deus que é possível perdoar quem me ofendeu, quem me magoou, quem me prejudicou, assim como Jesus Cristo fez por cada um de nós, lá na cruz do Calvário. Essa graça merecida, ela precisa ser manifestada pelos cristãos, pelos seguidores de Jesus Cristo. A dependência do poder de Deus para viver os exemplos de Jesus através do sofrimento. João, no capítulo 19, o verso 17, ele diz: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Jesus sofreu no seu ministério terreno. Jesus foi desprezado. Jesus foi humilhado, rejeitado, escarnecido, até a morte de cruz. Isso nos ensina que o poder de Deus nos ajuda sim a superar o sofrimento, as aflições e perseverar em meio às adversidades da vida. Jesus sabia que a sua missão era de fazer a vontade de Deus, mesmo que isso significasse a cruz, a sua morte. O sofrimento de Jesus nos dá a esperança viva da vida eterna, da ressurreição. Em João, Jesus é retratado como aquele que tem o poder de dar vida e vida eterna. Seu sofrimento na cruz, seguido pela sua morte e ressurreição, nos dão a vitória. O apóstolo Paulo, compreendendo esse evangelho transformador de Jesus Cristo, na sua primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 15, o verso 55, ele diz: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, inferno, a sua vitória? Jesus Cristo nos trouxe, através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição, a vitória da condenação eterna. Eu amo a palavra de Deus, porque ela sempre, sempre mostra, transmite a verdade. Por favor, preste atenção aqui. Não existe evangelho sem a cruz. Não existe evangelho sem a cruz. Pare de sofrer. Os seus problemas acabaram. Evangelho da prosperidade. Crente não fica doente. Crente não sofre acidente. Que evangelho é esse? O evangelho que não passa pela cruz, pelo sofrimento, não é o evangelho de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, registrado pelo evangelista Lucas, capítulo 9, o verso de número 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo para mim e para você, que todo dia vai ter um sofrimento,
Todo dia vai ter uma aflição, todo dia vai ter um desafio, porque esse é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do sofrimento que passa pela cruz. Nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Jesus maravilhoso, nós temos um Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aí nós podemos entender o que Jesus no seu ministério, no seu evangelho deixou a cada um de nós. Tenho-vos dito isto, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, no mundo tereis sofrimentos, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, queridos irmãos e amigos, o privilégio que nós temos é, em meio às nossas lutas, em meio às nossas tribulações, ter essa paz que excede todo entendimento intelectual, racional, inexplicável humanamente, porque em meio ao sofrimento nós temos paz, em meio à angústia nós temos paz, nós temos a certeza de um Deus conosco, do Deus Emanuel, em todo momento das nossas vidas. Que privilégio nosso, vivermos o Evangelho da cruz. O apóstolo Paulo, ele vivenciou isso. Quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, o verso de número 7. E a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, ela está guardada em Cristo Jesus. Isto é algo maravilhoso e nós só podemos desfrutar quando o poder de Deus opera em nossas vidas. Uma última lição que nós podemos ver nesse ministério de Jesus aqui na terra é a abnegação. João capítulo 6, o verso de número 38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus nos ensina que para seguir a vontade de Deus, nós precisamos renunciar os nossos próprios desejos. E ao fazer isto, nós experimentamos esse poder transformador de Jesus, do seu evangelho nas nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Jesus nos mostrou que a obediência ao Pai, a vontade de Deus, é a chave para experimentarmos esse poder que opera em nossas vidas. Ao seguir o exemplo de Jesus Cristo, renunciando todos os nossos desejos, nós nos tornamos sensíveis, capazes de discernir a vontade de Deus em nossas vidas. Por favor, preste atenção aqui. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Que terra a gente está mencionando? O mundo, o cosmos, o universo. Faça a sua vontade nessa terra, na minha vida. É isso que nós precisamos entender a cada dia da nossa vida cristã. Vamos nos colocar em pé. A dependência do poder de Deus para viver os exemplos de Jesus, em serviço, em graça, em sofrimento, em abnegação. Pai, no nome de Jesus Cristo, a nossa gratidão pela liberdade que temos, pelo livre acesso
que temos a sua santa e bendita palavra. A tua palavra é suficiente nas nossas vidas, e nós te agradecemos por isso. Que o teu evangelho continue trazendo essa boa notícia, que há salvação sim em Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém.